Criciúma, Minha Cidade, parte 1. É o projeto que eu desenvolvi para atender o edital Cultura Criciúma 001 de 2020. Meu nome é Marlene Baesso Redig e a contrapartida desse edital é a doação e a arrecadação de mantimentos que serão encaminhados à Secretaria Municipal de Assistência Social e podem ser entregues também na sede da Fundação Cultural de Criciúma, que fica na Rua Coronel Pedro Benedetti, 269, no centro da cidade de Criciúma. Ou as pessoas também podem optar para ligar e fazer as suas doações. Liguem no 3445-8840. Esse é um projeto aprovado no edital 001 de 2020, que tem o apoio da Fundação Cultural de Criciúma, Prefeitura Municipal de Criciúma e Conselho Municipal de Políticas Culturais de Criciúma. O objetivo desse edital foi apoiar iniciativas culturais e artísticas de forma virtual ou que não promovam a aglomeração no município de Criciúma, buscando a ampliação das oportunidades de criação, de distribuição e fruição dos bens culturais e a construção permanente de uma cidadania que incorpore a memória e a diversidade da sociedade criciumense, bem como que amplie o acesso à cultura nas residências dos criciumenses durante o período de pandemia. Pensando nisso, realizei a pesquisa que agora socializo como produto-conteúdo virtual na perspectiva de um maior acesso aos aspectos artísticos e culturais da cidade de Criciúma. O enfoque aqui é dado aos bens patrimoniais tombados por decretos municipais no período de 2003 a 2011, a partir do indicado pelo trabalho de mapeamento de bens realizado pela Comissão do Setor de Patrimônio Histórico do município. Eu trouxe Rubem Fonseca, que nos diz: olha com atenção tudo o que pode ser visto: fachadas, telhados, portas, janelas, cartazes pregados nas paredes, letreiros comerciais luminosos ou não, buracos nas calçadas, latas de lixo, bueiros, o chão que pisa, passarinhos bebendo água nas poças, veículos e, principalmente, pessoas. Em 2020, Criciúma celebra seus 140 anos e eu comemoro os 40 anos de vivências nesse lugar que eu posso chamar de minha cidade. Eu apresento o meu projeto na condição de criciumense de coração. Nasci no município de Turvo, Santa Catarina, num pequeno lugar chamado Morro Chato. De lá trago meu interesse pelas culturas e práticas culturais. Me interessa olhar e ver como a cidade funciona cotidianamente e como se apresenta aos visitantes, curiosos ou não. Conhecia meu pequeno lugar, Morro Chato, e minha descendência. Sou integrante de uma família de 11 irmãos, morando ao lado da casa dos avós paternos e tios, filha de Antônio Baesso e Enerina Somariva Baesso. Minha irmã, Marlene, então estudante de letras na Fundação Educacional de Criciúma, me convidou para vir para Criciúma, para aqui morar, estudar e trabalhar. E assim, cheguei na cidade de Criciúma em fevereiro de 1979, trazendo comigo muita curiosidade e admiração por tudo que via. Nos finais de semana, saíamos para conhecer um pouco mais a cidade. Visitei pela primeira vez a Igreja São José, a Praça do Congresso, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, a Feira de Livros na Praça Nereu Ramos, as vitrines das lojas, as casas, os prédios, tudo me chamava a atenção. A Praça Central com chafariz, a escultura do Mineiro, o canteirinho de Capim Criciúma, os cheiros, os sotaques, os prédios, o trânsito, o trem, o cinema, tudo estava ali para ser conhecido e assimilado por essa jovem estudante. Circular em novos lugares, na minha opinião, é sentir aos poucos como o povo vive, quais relações estabelecem com os visitantes e quais diálogos estão mais presentes. Assim, inicia minha vida relacional em Criciúma. E em 2020, quando a cidade celebra seus 140 anos, eu aproveito e comemoro meus 40 anos de vivências nesse lugar. Criciúma fica localizada ao sul do estado de Santa Catarina.
Possui uma área de 210 quilômetros quadrados, com área urbana de 31,5 quilômetros quadrados e altitude de 46 metros acima do nível do mar, tendo municípios vizinhos como Siderópolis, Uruçanga e Morro da Fumaça ao norte, Araranguá e Maracajá ao sul, Içara ao leste e Nova Veneza e Forquilinha a oeste. A cidade foi fundada no dia 6 de janeiro de 1880. O nome Criciúma originou-se de um vocábulo indígena que designava uma graminácea semelhante à taquarinha, abundante no centro da cidade à época. Enfim, a cidade de Criciúma já proporcionou experiências infinitas aos seus cidadãos, sendo que muitas delas se prolongam até os dias de hoje, algumas das quais perpassam intrinsecamente pelo patrimônio cultural da cidade, especialmente aqueles já tombados pelo poder público. Patrimônios estes que estão presentes em nosso dia a dia, fazendo a ponte entre o passado e o presente, mas que pela rotina em que estamos inseridos, podem passar despercebidos, ou mesmo desconhecidos por muitos. Então, por que não aprofundarmos e evidenciarmos mais os nossos patrimônios culturais? Otto Lara Rezende nos ajuda a ver e diz: experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia, sem ver. O hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas o que é patrimônio cultural? Em consonância com o Manual de Atividades Práticas de Educação Patrimonial, Brumberg 2007, distribuído pelo IFAM, considera que patrimônio cultural são todas as manifestações e expressões que a sociedade e os homens criam e que, ao longo dos anos, vão se acumulando com as das gerações anteriores. Cada geração as recebe, usufrui delas e as modifica de acordo com a sua própria história e necessidades. Cada geração dá a sua contribuição, preservando ou esquecendo essa herança. Patrimônio cultural não são somente aqueles bens que se herdam dos nossos antepassados. Mas o que é, então, tombamento? O tombamento é um ato administrativo realizado pelo poder público com o objetivo de preservar, por intermédio da aplicação de legislação específica, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico, ambiental e também de valor afetivo para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, os bens materiais podem ser imóveis, como cidades históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos, ou móveis, como obras de artes, acervos, documentos, entre outros. E existem os patrimônios imateriais. Segundo a Unesco, patrimônios imateriais correspondem às expressões de vida e tradições que comunidades, grupos e indivíduos recebem de seus ancestrais e repassam para gerações futuras. Um exemplo disso no Brasil é a roda de capoeira. Atualmente, na cidade, não existem patrimônios imateriais registrados, pois a legislação de registros imateriais no município de Criciúma não está atualizada. Por que será que é importante valorizar os patrimônios? Vamos lá. Porque os patrimônios históricos contam a história de determinado povo, período, época e cultura. Porque esses locais relembram a história da cidade e trazem consigo uma bagagem de conhecimento e lembranças do desenvolvimento da cidade. E também porque a falta de incentivo e o desinteresse da população cada vez mais apagam as características desses locais. O que é educação patrimonial? Os pesquisadores Medeiros e Súria, 2012, nos ajudam a pensar. A educação patrimonial é um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural, como fonte primária de conhecimento e enriquecimento individual e coletivo. Significa tomar os objetos e expressões do patrimônio cultural como ponto de partida para as atividades pedagógicas, observando-os, questionando-os e explorando todos os seus aspectos,
que podem ser traduzidos em conceitos e conhecimentos. Sem dúvida, a educação patrimonial pode ser um instrumento de alfabetização cultural, que possibilita ao indivíduo fazer a leitura do mundo que o rodeia, levando-o à compreensão do universo sociocultural e da trajetória histórico-temporal em que está inserido. Esse processo leva ao desenvolvimento da autoestima dos indivíduos e da comunidade e à valorização de sua cultura. Para que serve a educação patrimonial? Horta Grunberg Monteiro, 1999, escreveram: o trabalho da educação patrimonial busca levar as crianças e adultos a um processo ativo de conhecimento, apropriação e valorização de sua herança cultural, capacitando-os para um melhor usufruto destes bens e propiciando a geração e a produção de novos conhecimentos num processo contínuo de criação cultural. O conhecimento crítico e a apropriação consciente pelas comunidades do seu patrimônio são fatores indispensáveis no processo de preservação sustentável desses bens, assim como no fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. Como cita o Plano Municipal de Cultura de Criciúma, 2010, a partir das políticas culturais e dos instrumentos de proteção, como o inventário e o tombamento, hoje cerca de 210 imóveis estão inventariados e 20 bens culturais já são tombados pelo Poder Municipal. Tais bens revelam uma Criciúma multifacetada que pode ser percebida em outros aspectos, por meio das pesquisas realizadas pelo poder público e instituições privadas que discutem sobre a memória econômica, os lugares de memória, o patrimônio ferroviário e carbonífero, os espaços de sociabilidade, os movimentos políticos e sociais, o patrimônio natural, entre outros. Aqui está a minha pesquisa. Vamos agora conhecer mais detalhadamente com as lindas imagens captadas para esse projeto? Passamos agora a conhecer os 20 bens patrimoniais tombados da cidade de Criciúma. Casa da Associação Belunese Nermondo, tombada pelo Decreto 811 SA 2003, de 4 de agosto de 2003, é um dos edifícios mais antigos e preservados da região. Situada no bairro Morro Albino, foi construída pelo casal Olívia Pavei e Justina Guglielmi na década de 1930. Casa Londres. Situada na Praça Nereu Ramos, abriga um dos tradicionais estabelecimentos comercial de Criciúma, a Casa Londres. Construído na década de 1920, o edifício possui 2 andares. O andar superior era a residência das famílias proprietárias do prédio até a década de 1980. E o térreo funcionaram diferentes atividades comerciais. Em 1986, o prédio foi reformado, mas ainda conserva exteriormente os aspectos de sua construção, constituindo na cidade a representação material da memória do comércio por 80 anos. Em 2003, foi aprovado o tombamento do prédio pelo Decreto 814 SA 2003, de 7 de agosto de 2003. Casa da Cultura. Inaugurada em 1943 para ser a sede da Prefeitura Municipal, o imóvel está situado na Praça Nereu Ramos, no centro de Criciúma. Ao longo da história da cidade, teve distintas finalidades. O Fórum, em 1944, Câmara Municipal, em 1946, a administração da FUCRE, Fundação Educacional de Criciúma, 1972, até o início da década de 80, e em 1984 o prédio foi restaurado com revestimento em granito nas paredes externas para a sede da Casa da Cultura.
foi tombada pelo Patrimônio Histórico em duas oportunidades, pelos decretos 137 SA 1985 e decreto número 815 SA de 2003. Casa do Vô Juste. Seu tombamento deu-se pelo decreto número 816 SA 2003 em 7 de agosto de 2003. Situada no bairro Universitário, a Casa do Vô Juste foi construída pelo senhor Antônio Juste e sua esposa Maria Benincá Juste em 1934. Passou por várias modificações desde sua construção. Em 1997, o casal Maria Marlene Milanese Juste e Luiz Antônio Juste, filho de Antônio Juste, realizou restauração na casa, preocupado em não descaracterizar seu estilo colonial, tendo a consciência de um papel cultural que a casa representa para sua família e a cidade, buscou-se por meios legais tombá-la com o intuito de manter o espaço como registro do tempo a serviço do conhecimento e da informação. Ponte de Ferro. Servindo de ligação e de limite entre os municípios de Forquilinha e Criciúma, foi construída na década de 1950. Foi tombada pelo Decreto 817 AS 2003, em 7 de agosto de 2003. Todavia, a estrutura em ferro, com suporte de madeira, não resistiu ao tempo e à ação humana. Em fevereiro de 2010, um acidente provocou a ruína da ponte. No ano seguinte, a Prefeitura de Criciúma contratou uma empresa que realizou a retirada dela do local, violando o tombamento. Os fragmentos da ponte foram depositados em um terreno atrás da igreja da comunidade. Museu Municipal Histórico e Geográfico Augusto Casagrande. Localizado no bairro Comerciário, foi idealizado e construído por Augusto Casagrande em 1920. Na época de sua construção, não havia residências em seu entorno, ficando conhecido por Casarão. Os herdeiros de Augusto Casagrande doaram o prédio em 1978 com o compromisso da administração pública de construir um museu para a cidade. A restauração do prédio foi iniciada em 1978, mantendo todas as características da época de sua construção, inclusive as pinturas internas. A inauguração do museu deu-se em 1980, nas comemorações do centenário da cidade. No dia 7 de agosto de 2003, foi aprovado o tombamento pelo Decreto número 818 SA 2003. Mina Modelo Caetano Sônego. Tombada pelo Decreto número 819 SA 2003, de 7 de agosto de 2003, este patrimônio faz parte da memória do setor carbonífero de Criciúma. Fica localizada no bairro Mina Brasil, em Criciúma. Foi inaugurada em 1984, sendo que a mina existe desde 1917 e explorou o carvão em torno de 40 anos. A Mina Modelo já foi a única mina de carvão aberta à visitação pública no Brasil. Contudo, atualmente, por motivos de segurança, encontra-se fechada. Templo da Igreja Católica. Capela de madeira da terceira linha Sangão, conhecida como Capelinha de Capão Bonito. Localizada no bairro Sangão, foi construída em madeira de louro e peroba no início do século passado, no sistema de mutirão. O carpinteiro responsável pela construção da capela foi João Benedetti, auxiliado por Antônio Benedetti. As imagens de santos presentes no altar da capela de São Brás são Nossa Senhora das Graças e Santa Teresinha. Para os imigrantes, a religião era muito importante. O pátio da Capela São Brás era o espaço de socialização das famílias após a dura semana de trabalho. A Capela de São Brás passou por duas reformas, uma em 1960 e outra em 1994. O imóvel foi tombado pelo Decreto número 239 SA 2004 em 26 de março de 2004. Templo da Igreja Católica de São Roque. Localizado no bairro São Roque, a construção de alvenaria foi inaugurada no ano de 1949.
sendo que as pinturas internas foram feitas pelo artista Pedro Secchetti, em 1951. Além das pinturas, existem no local várias estátuas de santos, como São Roque e São Francisco. O imóvel foi tombado pelo Decreto 237-SA 2004 em 26 de março de 2004. Templo da Igreja Católica São Sebastião. O imóvel foi tombado pelo Decreto número 238-SA 2004 em 26 de março de 2004. Situada no bairro Morro Albino, foi construída em 1919, com a ajuda da comunidade, através de doação de terreno, de materiais para construção e mão de obra. A festa do padroeiro São Sebastião, a festa de Nossa Senhora Aparecida, as domingueiras, os jogos de bocha e de moura foram os momentos de encontro da comunidade de Morro Albino e também de outras comunidades que vinham para os festejos. No seu interior, encontram-se pinturas do artista Pedro Secchetti. Cruz da Igreja Católica São Paulo Apóstolo. A cruz encontra-se no interior da Igreja São Paulo Apóstolo, localizada no bairro Michel. Sua estrutura é composta por cerâmica, madeira, ferro, vidro e mede 8 metros de altura e 4 metros de largura. A aparência visual é uma característica importante em artefatos de memória e é a partir de elementos como o candelabro, o cordeiro, o livro, o ramo de palma, a cabeça de Jesus Cristo, a espada, os 12 apóstolos, os símbolos da Eucaristia, representados pelo peixe, as letras do alfabeto grego, alfa e ômega, e as flechas em ferro e vidro, que representa a luz de Cristo. Juntos compõem a obra da artista Jussara Guimarães. A cruz foi tombada pelo Decreto número 240-SA 2004. Templo da Paróquia Nossa Senhora da Salete. Sua construção data de 1930. Com o aumento da população local, sentiu-se a necessidade de uma igreja maior para atender aos fiéis e em 1950 constrói-se outra igreja de madeira localizada onde se encontra atual. Em 1956, Fernando Jorge da Cunha Carneiro elaborou o anteprojeto da construção da nova igreja, concluída em 1960, composto por paredes em forma triangular, representando a Santíssima Trindade. Em 2006, parte da igreja veio ao chão devido a um forte vendaval, quando a igreja passava por uma reforma no telhado, também afetando a estrutura. O imóvel foi tombado pelo Decreto número 479-SA 2006. Centro Cultural Jorge Zanata, Departamento Nacional de Proteção Mineral, DNPM. Inaugurado em 1945, está localizado no centro de Criciúma. A sua estrutura arquitetônica exprime um período áureo da indústria carbonífera de Santa Catarina e a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em 1941. A partir deste momento, Criciúma começou a se destacar no cenário econômico brasileiro, recebendo o título de Capital do Carvão. Outro capítulo da história desse patrimônio foi a eclosão do golpe militar em 1964, pois o prédio funcionou como cárcere a presos políticos. Atualmente abriga o Centro Cultural Jorge Zanata, onde funciona a administração da Fundação Cultural de Criciúma. O tombamento do prédio foi dado pelo Decreto número 940-SA 2007, de 8 de novembro de 2007. Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Situada na Rua Engenheiro Fiuza da Rocha, Centro, foi construída em 1946, no mesmo ano em que se realizou o Congresso Eucarístico de Repercussão Nacional. A gruta é construída com pedras e apresenta em seu entorno uma vegetação nativa, uma pequena fonte natural de água e abriga a imagem de Nossa Senhora de Lourdes. Seu tombamento foi homologado em 22 de fevereiro de 2008 pelo Decreto número 130-SA 2008. Caixa de embarque. Estrutura localizada no bairro Laranjinha, às margens do trilho de trem. Sua construção remonta à década de 1970.
toda feita em pedra e é a única nesse estilo na cidade, possuindo 60 metros de comprimento e 20 metros de altura. Atualmente, a caixa de embarque de carvão está desativada. Foi tombada pelo Decreto número 487 SG 2011, de 13 de julho de 2011. Monumento da primeira pedra-mó. Foi tombado pelo Decreto número 488 SG 2011, em 13 de julho de 2011. Localizado na Praça dos Imigrantes, no centro de Criciúma, o monumento é constituído por duas pedras com suporte em concreto, com revestimento de pastilhas cerâmicas. Foi idealizado nos anos de 1963 e 1964. Edificado em 1966, remete à memória da primeira indústria da cidade e presta homenagem aos colonos fundadores. Monumento ao Mineiro. Foi tombado pelo Decreto número 489 SG-11, em 13 de julho de 2011. O monumento, construído em 1946, feito de bronze, é uma homenagem aos homens do carvão, os mineradores que impulsionaram o crescimento da cidade. Além da estátua em tamanho real de um mineiro, há outros 4 bustos de personalidades de Criciúma junto ao monumento. Chaminé. A Chaminé, localizada na Praça da Chaminé, junto à Rua General Oswaldo Pinto da Veiga, é próximo à Avenida Centenário. Foi parte da usina termoelétrica pertencente à Carbonífera Próspera S.A., que esteve presente no local a partir de 1º de maio de 1943. Da usina, hoje só podemos ver a chaminé, feita com blocos de tijolos e formando uma torre circular sobre uma base quadrangular de altura retangular. Foi tombada pelo Decreto número 490 SG-11 em 13 de julho de 2011. Fachadas do Paço Municipal Marcos Rovares. Localizadas junto ao Parque Prefeito Altair Guide, no bairro Santa Bárbara, foram construídas em concreto armado e vidro. A edificação teve sua inauguração em 20 de agosto de 1981 e possui um estilo moderno. As fachadas foram tombadas em 1º de agosto de 2011 pelo Decreto número 530 SG-11. Fachadas do Centro Cultural Santos Guglielmo. Tombadas pelo Decreto número 531 SG-11 em 1º de agosto de 2011. Localizadas junto ao Parque Prefeito Altair Guide, no bairro Santa Bárbara, foram construídas em 1983. Possuem uma arquitetura arrojada em estilo moderno, feitas em concreto armado e vidro. São estruturas típicas dos anos 1970. De uma cidade, não aproveitamos as suas 7 ou 70 maravilhas, mas as respostas que dá às nossas perguntas. Ítalo Calvino. Cultura é um direito de todos. Contribua você também com a preservação da cultura. Então, se tenho motivos para amar uma cidade que não é a minha de origem? Sim, tenho muitos motivos. Sempre fui bem acolhida nas escolas onde estudei, nos lugares onde trabalhei e trabalho, nos equipamentos culturais que costumo frequentar, nos lugares por onde passo. O sentimento de pertencimento me acompanha. Sou, sim, cidadã criciumense por escolha e muitas vezes sinto que Criciúma é dessas cidades que nem sempre se deixa conhecer na sua potencialidade cultural. Atuando na educação e acompanhando o Conselho de Cultura, reconheço que o diagnóstico cultural é promissor, mas há que se investir mais em profissionais e fomentar as condições de criação, produção, circulação e fruição. Por fim, mas não por último, o campo cultural necessita investimentos financeiros, pois, a partir da cultura, podemos nos tornar mais capazes de conhecer, reconhecer, valorizar, promover e proteger a identidade cultural local. Créditos. Projeto e pesquisa, Amarlene Baesso Redig. Digitação, Camila Villa Suso.
Captação de vídeo, Edgar Evaristo Margotti. Edição, Edgar Evaristo Margotti. Trilha sonora, Hino de Criciúma, versão do Coral Instrumental Unesc e outras canções de domínio público. Esse projeto contém conteúdos produzidos com recursos oriundos do Fundo Municipal de Criciúma, edital Cultura Criciúma 001 FCC 2020. Contrapartida social com a doação e arrecadação de alimentos que serão encaminhados à Secretaria Municipal de Assistência Social. As entregas dos alimentos podem ser feitas na sede da FCC, Rua Coronel Pedro Benedetti, 269, Centro, Criciúma. Também podem ligar para o contato da FCC 3445 8840. A Marlene Baesso Redig, licenciada em Pedagogia e Artes Visuais, mestre em Educação pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. Nasceu em 27 de agosto de 1961, em Turvo, Santa Catarina. Produtora, gestora e co-criadora cultural, com experiência em projetos nas leis de incentivo à cultura, municipal, estadual e federal. Voluntária em projetos sociais na cidade de Criciúma, Santa Catarina. A Marlene, _Lenita, abr.lenita@gmail.com. Primavera de 2020. Saudações culturais.